Olha, o mundo dos negócios está mudando numa velocidade que é impressionante, né? E a liderança, claro, precisa acompanhar esse ritmo. Por isso, a gente vai mergulhar num guia prático para transformar a gestão e preparar as equipes não só para sobreviver, mas para realmente decolar no futuro. E a primeira pergunta que fica é essa: a sua liderança está mesmo pronta para o que vem por aí? E aqui não é sobre ter um plano perfeito para o próximo trimestre, viu? É sobre construir uma capacidade de se adaptar o tempo todo. Porque as estratégias que funcionaram ontem, bom, elas podem não valer nada amanhã. E a real é a seguinte: o ambiente de trabalho está numa transformação maluca. Tecnologia, o que as pessoas esperam, o mercado, tudo evolui sem parar. Ficar apegado a modelos antigos de liderança é praticamente uma receita para ficar para trás. A necessidade de uma abordagem nova nunca foi tão clara. Ok, então qual é a saída para isso? O conceito principal que a gente vai explorar aqui é o de liderança ambidestra. E essa é uma ideia, olha, muito poderosa, que propõe um jeito totalmente novo de pensar o papel de quem lidera na hora de inovar. Pensa assim, a liderança ambidestra é sobre ser bom em dois jogos ao mesmo tempo. De um lado, você tem a explotação, que é basicamente otimizar o que a gente já faz bem, sabe? Melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para garantir o resultado de hoje. E do outro lado, tem a exploração, que é a busca pelo novo, pela ideia que vai virar o jogo, por inventar o amanhã. O grande desafio, e aqui que o bicho pega, é que a pressão pelo resultado imediato, a explotação, acaba engolindo todo o tempo e dinheiro e sufoca a exploração, que é o que vai manter a empresa viva lá na frente. Tá, a ideia é ótima, mas e na prática? Como é que a gente tira isso do papel? Bom, tudo começa pela cultura. Vamos ver como construir uma cultura de experimentação que realmente dê suporte para essa mentalidade ambidestra. Uma cultura de experimentação é muito mais do que só ter uma caixinha de sugestões, viu? É um sistema inteiro, uma mentalidade onde aprender é a regra. Aqui, um erro não é um fracasso. É um dado, é uma oportunidade de ouro para aprender e ajustar a rota. É sobre criar um ambiente seguro onde testar coisas novas sejam normal e não a exceção. E o legal é que dá para começar de forma bem simples hoje mesmo. Passo 1. Criar um ambiente seguro, onde as pessoas não tenham medo de dar uma ideia boba e onde quem lidera também mostra que não tem todas as respostas. Passo 2. Incentivar os testes para valer. Isso pode ser separar uma graninha para protótipos ou reservar um tempo na agenda só para isso. E o passo 3, que talvez seja o mais crucial de todos: promover o aprendizado. Depois de cada teste, a pergunta-chave não é deu certo, e sim o que a gente aprendeu com isso. Beleza, já temos o terreno fértil, que é a cultura. Agora precisamos das sementes certas, as pessoas. A inovação de verdade raramente acontece com uma pessoa só, isolada. Ela é fruto de colaboração. Vamos ver como montar o time que vai fazer essa transformação acontecer. E aqui tem um ponto fundamental. Time que só tem gente igual, pensa igual. Isso é um veneno para a inovação. Quando todo mundo vem do mesmo lugar, tem as mesmas experiências, os pontos cegos se multiplicam. A diversidade de perspectivas é o que realmente alimenta as ideias novas. Na prática, o que isso quer dizer? Equipes multidisciplinares. Mas olha, não é só juntar uma pessoa do marketing, uma da engenharia e outra das vendas e esperar a mágica acontecer. Para esses times darem certo, precisa de um objetivo em comum bem claro, de uma comunicação que funcione para todo mundo e principalmente de autonomia de verdade para tomar decisões. É aí que a sinergia acontece, sabe? Quando 1 mais 1 vira 3. Já falamos da cultura, já falamos do time, agora o foco volta para a liderança. Quais são as habilidades que uma pessoa precisa ter para guiar esse processo todo de inovação? A primeira, que para mim é a base de tudo, é a inteligência emocional. É a capacidade de entender e gerenciar as próprias emoções e as da equipe. É a empatia que cria a confiança e aquele ambiente saudável que a gente falou, que é essencial para que a experimentação possa acontecer de verdade. Em segundo lugar, quem lidera precisa ser um exemplo de pensamento crítico e criatividade. Não é só sobre ter ideias geniais, mas sobre saber analisar a situação, fazer as perguntas certas e estimular a equipe a pensar fora da caixa, a desafiar o jeito que a gente sempre fez as coisas. A terceira habilidade é a adaptabilidade. Sabe, o futuro não vem com manual de instruções. Um líder eficaz não se apega a um plano como se fosse a única verdade. Pelo contrário, tem que ser ágil, flexível, pronto para mudar de rota quando aparece uma informação nova. É saber liderar no meio da incerteza. E por último, mas super importante, a habilidade de conectar tudo isso, fomentar a colaboração.
O líder do futuro é quase um maestro, um facilitador. O papel principal é quebrar as barreiras entre as áreas, fazer as pessoas conversarem e garantir que aquele time multidisciplinar trabalhe em total sinergia. Ufa, vimos bastante coisa, né? Estratégia, cultura, equipe, habilidades. Cobrimos muito terreno. Mas a gente sabe que toda grande jornada começa com um único e pequeno passo. E é fundamental a gente guardar isso na cabeça. Não tem um ponto de chegada. Liderança não é um cargo que se alcança e pronto, acabou. É um processo, um desenvolvimento que não para nunca, de aprender, de se adaptar, de crescer. Essa vontade de evoluir é a grande marca de quem vai liderar o futuro. E para fechar, fica aqui a provocação. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual seria o menor, o mais simples experimento que uma equipe poderia começar amanhã? Só para dar o pontapé inicial nessa cultura. Fica aí a reflexão. O futuro da liderança começa agora, com uma pequena ação.